que a gente tem para mostrar aí, Bruna? Ah, ao vivo? Então vamos lá no Dodô ao vivo primeiro. O hino do Brasil é bonito, tem que ser tocado, mas eu achei um pouco exagerado tocar as duas partes do hino, né? Ainda mais ali naquele jogo que a gente acabou ficando embaixo de chuva ali. Não sei exatamente quantos minutos dura o hino, mas eu achei muito exagerado tocar as duas partes do hino. Respeito muito o hino do Brasil, mas eu achei que uma primeira parte estava boa, né? Até porque nós jogadores a gente faz o aquecimento, volta no vestiário e depois a gente acabou ficando ali muitos minutos embaixo da chuva. Uma coisa que desse primeiro jogo que me incomodou um pouco foi isso. Mas de resto, chuva também existe lá fora, então já joguei também jogos com campo alagado lá fora e o jogo com campo assim é muito difícil, mas serve de experiência para a gente se encontrar aí nessa temporada. A gente já tem uma certa experiência desse jogo. Dodô, boa tarde. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou aproveitar o que você estava falando do hino, porque foi um comentário na redação também a questão do hino. Vocês jogadores, vocês são os maiores prejudicados. Vocês já conversaram, já pensaram em fazer um pedido? Porque não é só você que provavelmente acha que isso é exagerado. Há um pensamento para mudar isso? E aí a pergunta que eu queria fazer é como você terminou o jogo, com dores, como é que você se portou depois de jogar um jogo inteiro que não acontecia há muito tempo? Por favor. Então, em relação ao hino, para mim é uma novidade. Eu, quando joguei a última vez no Brasil, tinha sido em 2011, não me lembro se tocava o hino inteiro, assim, nas duas partes. Mas é lógico que isso é uma coisa muito pequena, né? Mas eu comentei com alguns jogadores e tem sim esse pensamento, mas como foi o meu primeiro jogo, não sei se eles chegaram já a passar isso para alguém ou para a federação, mas como eu disse, é um pequeno detalhe, mas que, como eu disse, nessa volta, né, na estreia, foi uma coisa que, ainda mais pelo clima, né, pela chuva, foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. E em relação ao jogo... Tenta falar mais longe. Condição física, lógico que... Voltou, pronto. Já fala de hino. Só para deixar claro, é uma lei estadual. Você tem que executar. Ridícula, mas você tem que executar o hino nacional inteiro. É ridícula essa lei. Seja cantado, seja instrumental. Tem que passar o hino todo, tocar o hino inteiro. Não adianta chorar e reclamar, é assim. Mas é errada a lei. Mas nós temos que respeitar a lei nesse país. Os nobres deputados, que aliás trabalham bem jogaram pouco. Jogaram bola, todos eles. Trabalham bem pouco e nunca chutaram uma bola, deveriam rever essa lei. É importantíssimo isso. Vulgarizaram o hino brasileiro. E aí, só para deixar claro, é qualquer... evento esportivo, qualquer um. Até de moleque de 1 ano e meio tem que tocar. Toca no intervalo, mas isso está atrapalhando. Isso está atrapalhando. Tem jogador reclamando, está atrapalhando. Não, tira aquecimento. O cara pode ter uma lesão muscular por causa disso. É verdade. Você está dando margem para os caras perderem o jogo e falar que a culpa é do hino. Tá bom, mas eu tô começando a dar margem. Não, vou cair no ridículo. Que foi constrangedor. Mas que a verdade é. Novo Horizontino e Santos. O Noé e o Dilúvio. E os caras ali perfilados tocando hino. Só faltou a arca mesmo. Tá, o hino da Champions tem 10 segundos, o Brasil tem 8 minutos. É diferente. Olha aqui, vamos fazer um negócio. Fala do Bruno Henrique, que é mais importante. O Dodô também é importante, mas não naquele assunto. A gente deu azar de entrar na coletiva dele falando de hino. Não estou te desafiando, vou aproveitar só o gancho do Dodô. Queria até agradecer o Globoesporte.com, que deu o crédito para a gente, que ontem falamos que o Romário está de volta para o Ceará, só para o torcedor do Santos entender. O Santos contratou o jogador que estava no Ceará e agora ele vai para lá, porque ele só jogou 2 partidas. 5 anos de contrato. 5 anos de contrato ele tem, empréstimo até o fim da temporada, o Santos paga metade. 25 mil. E o Ceará paga mais 25. A outra metade. Sobre o Bruno Henrique, hoje eu tive a... Tem uma arte do Bruno Henrique? Tem as imagens, pode falar do Bruno Henrique. Sobre o Bruno Henrique, eu conversei, e tenho conversado, e ele me atende sempre, aliás, eu queria agradecer o empresário do Bruno Henrique, o ex-zagueiro Denis, que jogou no Botafogo, no América Mineiro, no Palmeiras. E já fale dos médicos também na sequência. Tá. E eu conversei com o Denis, e pelas informações que eu consegui colher do Denis, algumas ele nem quis entrar muito em detalhe. Vamos parar com esse fake news de que o Bruno Henrique está correndo o risco de perder a visão. Absolutamente. A lesão foi séria, ele já passou por 6 procedimentos, foram 5 lesões, inclusive na retina, rasgou a retina dele, teve que fazer um tratamento a laser, só que demora. E ele foi analisado naquele período por um profissional, um oftalmologista, passou depois por um outro aqui em São Paulo, e existe a possibilidade, sim, dele passar por um terceiro profissional nos Estados Unidos. Ainda não está sacramentado, mas o Bruno Henrique gostaria, sim, de ir lá no exterior para saber quais são as técnicas e, de repente, colaborar. Agora, o Bruno Henrique está treinando neste exato momento no CTR Pelé com os óculos. Então,
já está em fase final do retorno dele para poder voltar a jogar. Ele está 60 dias sem jogar. Agora precisa ver como é que os novos medicamentos, o organismo dele vai reagir. Perfeito. Por isso que não dá para dar uma data definir uma data. Ó, o Bruno Henrique vai voltar daqui a 30 dias, 40 dias, 50 dias, mas até o final desse semestre ele vai voltar. E o corpo médico mudou total. E... avisamos aqui ontem, né? Como falou o Alex, o Leão, ontem eu e o Ricardo aqui trouxemos a informação quando falaram da demissão da psicóloga e de 2 fisioterapeutas que o Facão ainda ia continuar no Santos. Eu só errei a data, que a gente falou que até no final da semana, que era hoje. E ontem o Santos anunciou a demissão de 3 médicos. O Dr. Rodrigo Zogaib, de 23 anos prestados de serviço ao Santos, era o chefe do departamento profissional. Ele ficou na base de 95 a 2008 e de 2009 a 2018 no profissional. Ele é formado na Unicamp, mestre em ortopedia e traumatologia. Foi desligado do clube junto com o Dr. Maurício Zenaide e o Dr. Ricardo Nobre. E a partir de hoje, quem reassume o posto, inclusive foi médico quando o Santos foi campeão brasileiro em 2002, do professor Emerson Leão, é o competente, também ortopedista e traumatologista, Jorge Merouço. Eu acho que o Santos, que demitiu diversos ex-jogadores das categorias de base, o último foi o Abel Verônico, pai do Abel Neto, que é repórter da Globo, que tinha 18 anos no clube, tem exagerado um pouco na mão. Mas o Facão na Vila Belmiro... vai continuar, hein? Não parou ainda não. Tá comendo solto. Não parou ainda não. E, professor, eu gostaria que o senhor falasse do Merouço, porque ele foi médico com o senhor quando foi campeão em 2002. Sim, o Jorge Merouço, eu acho que... Não vou entrar no mérito dos dispensados, né? Porque eu não conheço todos. O doutor Zogaib era muito competente. Então, mas eu não conheço todos, então não posso falar. Agora, entrou... Primeiro, a maior virtude do ser humano é a honestidade. Então, o Jorge é uma pessoa digna, honesta e competente. Flexível até certo ponto, mas tem os seus princípios. O Santos acertou trazê-lo de volta, coisa que ele nunca saiu. Ele estava na base. Então, ele deve estar o quê? Uns 20 mais anos? Exatos 20 anos, professor. 20 anos 98 a 2018. Então, e tem um grupo competente para assumir, pelo menos através do Jorge. O Jorge, como vocês sabem, a nutricionista é esposa... Sandra Merouço. A Sandra Merouço, que também é muito competente. Eu trabalhei em muitos times. Essa dupla, Jorge, junto com a Sandra, são perfeitos. Acertou nisso. Eu não sei se errou dispensando. Mas nisso, parabéns ao Santos. Felicidade ao casal Merouço. E acho que não é por acaso que acontecem as coisas. Vem para bem e quem vai ganhar é o Santos. Só com relação ao Bruno Henrique, que as pessoas têm que entender o seguinte. Ele só vai voltar quando ele tiver com 100%. O problema resolvido. É isso aí, cara. Não adianta você pegar e forçar a volta do Bruno Henrique. Bruno Henrique ainda não está liberado para ter contato com outros jogadores. Ele está usando óculos, está trabalhando. Só com os óculos, está treinando agora. Isso, ele pode ter, de repente, choque de cabeça com outro jogador, claro, que pode acontecer e voltar a ter o problema. Então é o seguinte, a gente tem que primeiro aqui pensar na pessoa, no ser humano. Quando ele tiver beleza, vai voltar? Vai voltar. O Ademir falou uma coisa que realmente, em algum momento, se pensou, e algumas pessoas falaram, cara, será que ele vai conseguir voltar a jogar? Está fazendo tudo isso para ele voltar, mas com calma. Se tiver que ir para os Estados Unidos, para Israel, para qualquer outro lugar, vai fazer o tratamento. Nesse momento, a gente tem que pensar na pessoa. O Leão, em 70, participou da seleção brasileira, que tinha o Tostão, que teve um problema. Descolamento de retina. Então, vamos ter calma com o Bruno Henrique. Exatamente. Então, vamos ter calma. Primeiro, ele tem que estar recuperado, para depois voltar. E se você aí acha que foi feita alguma coisa errada ou não foi feita alguma coisa errada, não adianta agora também ficar perguntando isso. O que tem que fazer é resolver a situação da pessoa e não do jogador. Isso aqui é um exemplo de que o Santos aposta tanto na volta do Bruno Henrique. A diretoria que deixou o clube prometeu que se ele tivesse uma temporada boa, ia igualar o salário dele aos grandes jogadores do Santos, que na época eram o Ricardo e o Lucas Lima, que recebiam por volta de 350 mil. O Bruno Henrique recebia 1/3 disso. O Santos está conversando com o staff do Bruno Henrique para dar um aumento para ele, não nesse patamar, mas aproximar, né? Ficar num valor intermediário, tamanha a certeza do retorno do jogador. Mas então, sem pressa. Não pode ter pressa, não dá, porque vai depender do que, como o organismo dele vai reagir. Mas ele vai voltar a jogar. E outra coisa, o Santos entrou com um pedido de recurso para diminuir a pena dele, e os advogados do Santos acreditam que de 5 jogos vai cair para 3 a punição que ele recebeu na Libertadores da América, depois da cusparada que ele deu no jogador do Barcelona de Guayaquil. O Santos cogita tratamento do Bruno Henrique nos Estados Unidos. Eu falei. Então é isso. Não, só para a gente ele já colheu a opinião de 2 profissionais, um da cidade de Santos,
Depois ele esteve em São Paulo. Professor da Unicamp, se eu não estiver equivocado. Eu não tenho o nome do segundo profissional. Unicamp, e o terceiro será esse dos Estados Unidos. Mas ele só vai lá para ter a análise desse profissional. Mas vai ser medicado aqui e o tratamento no Brasil. A gestão do presidente Modesto Roma, para mim, foi razoável. Foi campeão paulista, né, vice-campeão na Copa do Brasil. Terceiro colocado no Brasileiro. Ele foi bicampeão paulista, né? 15 e 16, né? Bicampeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, o grande nome que ele contratou foi o Bruno Henrique. Foi. O Bruno Henrique foi um acerto, saiu até um preço aceitável, né? E é um jogador que interessa. E sobre o Romário, rapidinho, que erro de gestão, Alex. Isso é um absurdo, né? 2 jogos e o cara volta pro Ceará, da onde ele veio, e com o Santos pagando metade do salário. Espaço aberto pra galera agora do Mais 90, porque a hashtag Mais 90 sempre bomba no Twitter do Esporte Interativo. E o Guilherme Gomes de Oliveira fala: Bruno Henrique, né, quando voltar, e Sacha, eles têm espaço juntos como titulares? Claro que um pela direita, os outros pela esquerda. E o Gabriel no meio. E o Gabigol no meio. E aí o Rodrigo, que é menino, pode esperar um pouquinho. O Arthur pode esperar um pouquinho. E o Copete, o Santos devia vender. Os dois são bons jogadores. Ele é muito ruim. Principalmente o Henrique, bom jogador. Podem jogar juntos, sim. Características diferentes. E os dois são goleadores. E o que o Santos precisa de gol. Se o Bruno Henrique melhorar um pouco a finalização dele, porque na velocidade e na força ele passa por cima do marcador. Tomada de decisão, né? Isso. Agora, na hora que ele fica cara a cara com o goleiro, ele é até um bom passador. Ele avança pela ponta ou entra diagonal, ele serve bem o companheiro. Mas na hora de chutar, na hora de concluir, eu acho que ele é defeituoso. Até em cima dessa pergunta, é importante também a gente saber se quando o Bruno Henrique estiver recuperado totalmente desse problema na vista, se fisicamente ele já vai poder ter condições de jogar logo de cara. Não, porque ele está muito tempo parado. Mas ele voltou a treinar hoje com o grupo. Primeira vez que ele tá treinando com o grupo. É um pecado, né, que em 2 entrevistas o Tite citou o nome dele, né? Verdade. Mas eu tava... É uma contusão que veio numa hora, né? Nós cobramos a presença dele aqui. O professor Emerson Leão falou até antes de mim. Foi verdade, professor? Foi o grande destaque do Santos. Eu acho que no ano passado, depois do jogo, o maior nome do ataque do futebol brasileiro foi o Bruno Henrique. Revelação, né? Eu me lembro, o ano passado, nós chegamos aqui, o ano passado, o Leão falou assim pra mim: ô Gigante, quem é aquele rapaz que tá jogando pelo lado do Santos? Falei, o que corre muito? Falei, é Bruno Henrique. Rapaz, ele é bom, ele E era a dupla do Goiás. Eu falei, Eric e Bruno Henrique. A melhor surpresa do campeonato era esse menino. Agora, o que o Pretzel falou sobre a tomada de decisão do Bruno Henrique, ela é, não vou dizer que é aceitável, mas é explicável porque a tomada de decisão dele não é tão boa. Primeiro que se ele tivesse tomado decisão, ele estava jogando no Barcelona, porque a bola dele é enorme. Ele não teve categoria de base, já foi descoberto já com quase 20, 21 anos. Ele estava no Divinópolis, aí foi pro Cruzeiro, Goiás, aí quando emplacou com o Eric, aí foi pro Wolfsburg, é isso? Isso. E depois pro Santos. Isso. Por que você falou que se ele tivesse tomado decisão assim, ele ia jogar no Barcelona? Porque o Barcelona é maior que o Santos? O Barcelona tem uma história de 90 pra cá melhor que a do Santos. Agora, no conjunto da obra... Não tem coerência, não. Tô explicando, não fujo. Viu como eu pego? Não pegou nada. Não pegou nada. Você pega o cara? Lá, de 90 pra cá, que até 90, o Barcelona e o Corinthians eram limitados a... Pô, não tem nada de Corinthians agora. Eu tô dando exemplo do Barcelona. Eu tô dando exemplo. Esquece o Corinthians. Não, eu tô dando exemplo. Eu acho que você gosta do Corinthians. Até 1990, o Corinthians tinha ganho, e é um time gigante, mundial, mas só tinha ganho conquistas estaduais. De 90 em diante, passou a conquistar títulos nacionais e internacionais. A mesma coisa o Barcelona. Só ganhava títulos da Espanha. Passou a ganhar a Eurocopa, quando foi disputar contra o São Paulo, e depois ganhou mundiais. De 90 para cá, o Barcelona conquistou títulos maiores que o Santos. Agora, no conjunto da obra, desde que foram fundados, o Santos é infinitamente, absurdamente, galacticamente superior a qualquer outro time. Não há história mais bonita no futebol do que a do Santos. O Romero não acha. Eu não vou falar de coisa pequena mais. O que eu tinha que falar desse rapaz, eu já falei, eu não quero falar mais. O Santos não tem só financeiramente, né? Porque o Barcelona... Isso aí. Sumiu mala de dinheiro no avião. Então... Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, no ano passado, o Botafogo exigiu muito do Corinthians nas quartas de final. É verdade. O Corinthians foi campeão, mas o Corinthians sofreu com o Botafogo nas quartas. E o Santos deve ter um time bem mesclado, alternativo contra o São Bento na Vila no próximo domingo. Justiça seja feita, viu? O Alisson tá jogando bem. Tá jogando bem. Segunda-feira... Apesar que ele é meio zorro, eu mantenho, porque eu não consigo... Não, ele é gente boa. Na segunda... Eu vou fazer essa reaproximação. Porque na segunda-feira nós vamos projetar os duelos de quartas de final do Campeonato Paulista. A gente vai colocar aqui os duelos. Não, tá desculpado. E rapidinho, o Ricardinho gostando ou não, só Veco e Vanderlei jogaram todos os jogos do Santos. Quem?
Vecchio, Emiliano Vecchio. Que é bom jogador. Ivan Deusley. Que bem. Pronto, falei. O segundo é preciso. O primeiro já não. E o Copete que você gostava tanto. Final do Mais 90. A gente volta na segunda-feira.